Olá, galera do canal Papo Cristão. Mais uma vez estamos aqui e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e eu quero que você preste bem atenção nesse conteúdo. É um vídeo rápido, mas com informações importantes sobre religiosidade brasileira. Antes de dar andamento a esse vídeo, eu quero te lembrar para você curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Fazendo isso, você colabora com o nosso trabalho, você permite com que mais e mais pessoas também tenham acesso aos conteúdos que são postados aqui e você colabora e ajuda com o nosso trabalho. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o último censo do IBGE, que foi divulgado em 2022, e nós vamos nos concentrar em falar sobre a presença da religião no nosso Brasil, na nossa nação brasileira. Como está a diversidade religiosa no nosso país, como estão distribuídas as religiões, quais são as religiões que mais têm fiéis, que menos têm fiéis, as religiões que têm crescido, diminuído. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Bom, IBGE, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos faz uma pesquisa demográfica no nosso país para analisar e pesquisar a quantidade de habitantes do nosso país, o nível de escolaridade dos habitantes brasileiros, como também o nível socioeconômico dos cidadãos brasileiros, e dentre outras informações. E uma dessas informações que são colhidas nessas pesquisas é justamente a distribuição religiosa no nosso país, né? E aqui eu vou apresentar o top 5, né, o ranking com os cinco maiores grupos religiosos que foram constatados no último censo do IBGE, divulgado em 2022. Então, em primeiro lugar, nós temos o catolicismo. O catolicismo é a religião com mais fiéis no nosso país. Lembrando que, no censo de IBGE, quando é falado sobre os cristãos, nós temos católicos, protestantes evangélicos, né? Como também espíritas. Então, de todos os grupos, o maior grupo é o grupo dos cristãos no nosso país. A maior parte do nosso país é cristã. Só que esse grupo dos cristãos é dividido em católicos, protestantes evangélicos e espíritas, ok? E dentro do grupo cristão, em primeiro lugar, nós temos católicos, né? Cerca de 56,7% dos brasileiros se declaram, se identificam com o catolicismo. Em segundo lugar, nós temos os evangélicos, cerca de 26% do nosso país se declaram evangélicos, é um dos grupos que mais tem crescido nos últimos anos. Em terceiro lugar, nós temos o grupo dos sem religião, gente. Vamos ligar um alerta aí que em breve, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre eles. Terceiro lugar é o grupo dos sem religião, cerca de 9,3%. Em quarto lugar, nós temos os espíritas, cerca de 1,8%. O espiritismo é a quarta religião presente aí nesse ranking. E em quinto lugar, nós temos as religiões afro-brasileiras, que em sua grande maioria é representada pela Umbanda e Candomblé, cerca aí de 1% de brasileiros que se identifica com esse tipo de religiosidade. Bom, dentre esses grupos, os grupos que mais diminuíram em seu entorno, né, ou melhor, no seu interior, em número de fiéis, nós temos os católicos. Os católicos têm diminuído o número de fiéis cada vez mais. Embora hoje nós acabamos de analisar que os católicos ainda representam a maior parte do percentual de fiéis no Brasil, é o maior grupo com número de fiéis no Brasil, mas ao longo dos anos o número de fiéis católicos tem diminuído cada vez mais. E também uma religião que tem diminuído, né, segundo o último censo, né, uma religião que diminuiu em número de fiéis foram os espíritas. Agora, por outro lado, nós tivemos outras religiões que tiveram um aumento no percentual de fiéis de acordo com, comparado com os últimos censos divulgados pelo IBGE. Então, o censo de 2022 divulgou o quê? A religião, o grupo dos evangélicos, foi um dos grupos que mais cresceram nesses últimos tempos, né? Isso tem ligado alertas para alguns pesquisadores, jornalistas, estudiosos do assunto, especialistas do assunto, tentando identificar os porquês, né,
desse crescimento, mas a verdade é que o percentual de evangélicos cada vez mais tem crescido nos últimos tempos no nosso país. Repito, né, o grupo maior hoje é dos católicos, em segundo lugar tem os evangélicos, mas os evangélicos têm crescido de uma maneira exponencial no nosso país. Outra religião também, ou melhor, outro grupo também que aumentou seu percentual de aderentes foi justamente sem religião. Né? E talvez você esteja se perguntando o que definitivamente é esse grupo. Bom, é bom a gente salientar aqui que os sem religião são considerados aqueles que são ateus, agnósticos, como também aqueles que se declaram não pertencer a nenhuma instituição religiosa. Então, já quero botar uma nota de adendo aqui para você que esse grupo dos sem religião aumentou cerca de 9,3%. É um crescimento bem considerável de acordo comparado aos últimos censos. Porém, dentro desse grupo existem ateus, agnósticos e existem pessoas que não necessariamente deixam de frequentar alguma instituição religiosa, deixam de frequentar algum tipo de culto, mas são pessoas que não se identificam ou não se declaram ligadas a nenhuma instituição religiosa, ok? Então, tem crescido cada vez mais o número de ateus, de agnósticos, como também de pessoas, a gente poderia chamar aqui, né, de não institucionais, não institucionalizadas, pessoas que, de repente, algumas delas até vão a algum centro, vão a algum templo, vão a alguma igreja, porém, elas se declararam como não pertencentes, filiadas a nenhuma instituição, ok? Mas é uma verdade que esse grupo aumentou o seu percentual, o grupo dos sem religião. E outro grupo que também aumentou seu percentual de fiéis foi as religiões da Umbanda e do Candomblé. Isso também tem sido motivo de análise, né, de alguns materiais sobre, e esse grupo tem crescido também comparado às últimas pesquisas. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Espero ter colaborado aí com algumas informações sobre um pouco, né, do quadro religioso do nosso país. E a verdade é que, se tratando de Brasil, nós temos uma pluralidade religiosa, nós temos uma diversidade religiosa que muitas vezes é difícil, né, de compreender, de entender, mas que a gente precisa, além de constatar, de afirmar, a gente precisa pesquisar um pouco mais sobre, entender as nuances. Uma coisa interessante, por exemplo, é que esse último grupo que eu citei, do Umbanda e do Candomblé, é um grupo que, eu digo isso por mim mesmo, né? Às vezes pergunto a alguns amigos, algumas pessoas chegadas, eu pergunto a seguinte questão: bom, se você pudesse dizer aonde que existe mais número de fiéis ligados a Umbanda e Candomblé, nas regiões do nosso país, quais regiões que você citaria? Alguns citam o Sudeste, ou muitos citam o Nordeste, mas os censos apresentados pelo IBGE nos mostram que a região do Brasil que mais concentra o número de fiéis da Umbanda e do Candomblé é justamente o Sul, né? Isso é uma coisa que às vezes muitas pessoas não sabem, mas é um dado importante, né? Que a região Sul é a região que mais concentra o número de fiéis ligados à Umbanda e o Candomblé. Então, fica aí, depois você pode acessar uma pesquisa pública, você consegue acessar aí no Google e analisar os números de cada grupo religioso, segundo foi divulgado pelo IBGE no último censo 2022. Não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar bastante, para que não só você, como outras pessoas recebam mais conteúdos como estes. Um abraço, tchau, tchau.